Você pisa em Siló. Não é um lugar de cartão postal. É um lugar de peso. O ar tem cheiro de lã úmida, fumaça velha e sangue de sacrifício secando ao sol. A poeira gruda no tornozelo. As pedras do chão guardam marcas de pressa, passos de homens que vivem com a espada no pensamento e com a fome de vitória no estômago. E, mesmo antes de você ver, você sente. Existe um centro aqui que puxa o seu peito como imã. A arca. Madeira coberta de ouro. Querubins imóveis, asas abertas sobre o invisível. Um silêncio que parece respirar. Um silêncio que não é vazio, é cheio demais. Do lado de fora, o povo se aglomera como um mar inquieto. Vozes se chocam. Um choro contido aqui, uma risada nervosa ali. Alguém cospe no chão e esfrega a palma suada na túnica, como se quisesse limpar o medo com tecido. Os filisteus estão perto. O campo treme com a ideia da próxima batalha. E você percebe o que realmente está em jogo. Não é só território. É vergonha. É identidade. É a pergunta que ninguém quer dizer em voz alta. E se o nosso Deus não estiver com a gente? Uma notícia atravessa o acampamento como lâmina. 4.000 homens caem. 4.000. Você imagina o som depois da batalha, o silêncio grosso, as moscas, o cheiro de ferro quente, o gemido de quem ainda respira. Você imagina mães recebendo pó no cabelo e nenhuma explicação. O coração do povo treme. Os anciãos se juntam. Você vê o círculo se fechando. Olhos fundos, barbas sujas, dedos manchados de poeira e ansiedade. E a pergunta sai, áspera, como pedra raspando pedra: por que o Senhor nos fere hoje diante dos filisteus? Só que, em vez de esperar a resposta, eles puxam uma ideia que parece brilhante demais para ser examinada. Um sussurro nasce e vira coro: tragam a arca. Agora. Ela vai no meio de nós. Ela nos salva. Ela. Você sente o arrepio. Você sente o perigo escondido na frase. Presença usada como ferramenta. Santidade reduzida à estratégia. Como se Deus fosse um selo num documento. Você está ali, vendo homens correrem para dentro do santuário como quem invade um tesouro. Os sacerdotes, Ofni e Finéias, estão perto. Você não confia neles. Há algo nos olhos deles, uma familiaridade sem tremor, um jeito de se mover ao redor do sagrado como se fosse propriedade da família. Eles pegam a arca. Você escuta o rangido das varas. O metal toca couro. Mãos apertam com força, como se o peso fosse um amuleto. E quando a arca sai, o acampamento explode num grito. Um rugido coletivo sobe e sacode o ar. A terra parece responder. É o grito de quem acha que finalmente conseguiu controlar o destino. Do outro lado, os filisteus ouvem. Você vê a poeira deles subir, você vê a confusão. Mensageiros correm entre fileiras. O que é esse grande grito no arraial dos hebreus? Alguém pergunta. E quando eles descobrem, o medo entra nas linhas como vento gelado. Deus veio ao arraial. Eles lembram histórias antigas, histórias que parecem mito, mas mito não faz homens endurecerem o maxilar assim. Eles falam do Egito, das pragas, do mar. A palavra ai sai da boca deles como gemido. E ainda assim, um capitão filisteu berra, a voz quebrando o pânico: sede homens e pelejai. Ou servireis aos hebreus? Você sente o mundo se estreitar. Um campo. 2 multidões. Uma caixa dourada no meio. E uma pergunta que ninguém quer fazer. E se a arca estiver aqui, mas Deus não estiver? A batalha começa. Não é bonita. Não é épica. É poeira entrando no olho, é grito que vira engasgo, é lâmina mordendo carne. Você escuta o som seco do impacto, o estalo de ossos, o cavalo relinchando em desespero. Você vê homens tropeçando em corpos, escorregando em sangue misturado com terra. E então, você percebe. O céu não se vende. A linha de Israel dobra. Depois rompe. O grito de vitória vira grito de pânico. O povo que há pouco gritava a arca nos salvará agora corre, deixando escudos, deixando sandálias, deixando amigos no chão. 30.000 caem. 30.000.
É uma cifra que não cabe no peito. É um mar de cadáveres. Ofne cai. Finéias cai. E no centro do caos, a arca é tomada. Você fica sem ar. Não é só derrota. É como se a luz saísse do cômodo. Como se o nome do povo fosse arrancado. A notícia corre mais rápido que os pés. A arca foi levada. Um homem surge, rasgado, coberto de terra, olhos arregalados como se ainda vissem o campo. Ele corre para Siló. Você corre junto, sentindo a garganta secar. Ele entra pela porta da cidade e solta o grito que faz as mães pararem de moer grãos. A cidade inteira se levanta. Eli está sentado. Você vê o velho, pesado, cego. O pescoço inclina, como quem escuta com o corpo inteiro. Ele é juiz, é sacerdote, é homem que carrega décadas de culpa e leniência. O mensageiro chega. Israel foge diante dos filisteus. O rosto de Eli aperta. Houve grande derrota. A boca do velho treme. Teus 2 filhos morreram. E antes que o silêncio termine de cair, vem o golpe final, o golpe que atravessa o osso. E a arca de Deus foi tomada. Você vê o corpo de Eli reagir como se a frase fosse uma mão empurrando. Ele cai para trás. A nuca bate. Um estalo. O homem que deveria tremer diante do santo agora é só peso no chão. A cadeira vira. A poeira sobe. O povo olha sem saber se chora pelo velho, pelos filhos, ou pelo que foi arrancado do centro. E dentro de uma casa, a mulher de Finéias entra em trabalho de parto. A dor vem como onda. Ela geme. Mulheres correm. Panos são rasgados. Água é trazida. Você escuta o choro de um recém-nascido, mas ninguém consegue sorrir. Porque a notícia entra no quarto junto com o bebê. A arca foi tomada. A mulher olha para o vazio, suor na testa, olhos perdendo a cor. E com a última força, ela nomeia o menino como quem crava um prego na história. Icabode. Foi-se a glória de Israel. E ela morre. Você sai para fora com a garganta queimando. O céu é o mesmo céu, mas parece distante. O vento passa, mas não consola. E agora, do outro lado, em terra inimiga, a arca segue. E você segue com ela, porque quer entender. Se a arca é tomada, quem está perdendo de verdade? A estrada para Asdod é seca. As rodas rangem. Os bois bufam. Filisteus marcham com orgulho, cuspindo, rindo, como quem arrasta um troféu. A arca vem no meio, como prisioneira ilustre. Você vê homens se cutucarem. Olha, o Deus deles. Eles não entendem. Eles acham que pegam uma coisa, mas estão carregando um peso que não é deles. Eles entram no templo de Dagon. É escuro e frio. O ar cheira óleo velho, incenso pesado, pedra úmida. No centro, o ídolo. Grande. Largo. Um rosto de pedra que tenta parecer eterno. Você sente a arrogância do lugar. É como se as paredes dissessem: aqui, o céu obedece ao homem. Eles colocam a arca diante de Dagon, como quem coloca um troféu aos pés do campeão. E batem palmas. A porta fecha. A noite passa. E de madrugada, antes do sol levantar a coragem, os sacerdotes do templo entram. Você entra junto. E o som é o primeiro golpe, um estrondo, como se pedra tivesse se rendido à gravidade. Dagon está no chão, rosto na poeira, prostrado diante da arca. O ídolo que ontem parecia gigante agora parece ridículo, como um homem bêbado caído no próprio vômito, só que é pedra. Os sacerdotes congelam. Você vê mãos tremendo. Um deles olha para o outro, tentando rir. Foi o vento. Eles se apressam, empurram, levantam o ídolo. Pó cai dos braços de Dagon. Eles endireitam, ajeitam, como quem tenta salvar a própria religião do constrangimento. E fecham de novo. Outra noite. Outro amanhecer. Você entra e o coração acelera antes mesmo de ver. E lá está, Dagon no chão outra vez.
Só que agora, a cabeça está quebrada. As mãos estão cortadas. Pedaços espalhados no limiar, como aviso. O Deus deles não só cai, ele é despedaçado. Você sente um medo primitivo atravessar o templo. Porque isso não é acidente. Isso é julgamento. E então, como se o invisível começasse a apertar a garganta da cidade, as feridas aparecem. Não é uma coisa simples. É caos no corpo. Homens se contorcem. Tumores surgem. Gritos atravessam janelas à noite. Ratos invadem depósitos, roem grãos, espalham nojo. O povo de Asdod olha uns para os outros e percebe. A mão do Deus de Israel pesa sobre nós. Eles se reúnem. Você vê líderes com mantos sujos, olhos fundos, tentando parecer fortes enquanto a pele deles denuncia pânico. Tirem isso daqui. E a arca segue para Gate. Em Gate, a notícia chega antes da carroça. Portões rangem. Crianças param de brincar. Mulheres puxam filhos para dentro. Homens fingem coragem, mas você vê o jeito como eles não encaram a caixa dourada por muito tempo. E de novo, tumores. Gritos. Morte. A cidade vira um lugar onde o sono é uma ameaça. Mandem para Ekron, alguém decide, como se trocar de cidade resolvesse o que é espiritual. A carroça se aproxima de Ekron e o povo grita de longe, como se a própria visão fosse veneno. Eles trazem a arca do Deus de Israel para nos matar. Eles correm. Eles se juntam numa praça. O medo vira ira. Devolvam. Devolvam. 7 meses. 7 meses de uma santidade que não cabe no templo de Dagon, nem nos cálculos de um conselho de guerra. 7 meses em que o troféu se revela armadilha. Porque não é a arca que está presa. Eles é que estão encurralados pela presença. Eles chamam sacerdotes e adivinhos. Você vê o teatro do desespero, olhos revirando, mãos sobre amuletos, palavras sussurradas com medo de errar o tom. Como enviaremos a arca ao lugar dela? Eles querem se livrar, mas não querem ofender mais. E alguém diz, não a mandeis vazia. Enviai oferta pela culpa. Eles moldam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Você vê o brilho frio do metal. Você vê o absurdo, transformar a própria praga em símbolo. E então vem a prova que eles mesmos propõem, como se quisessem convencer o coração teimoso. Tomai uma carroça nova. Tomai 2 vacas que têm cria, e prendei as vacas à carroça. Levai as crias para casa. E ponde a arca na carroça, e ao lado o cofre com ouro. E deixai ir. Eles querem ver, se as vacas, contra instinto, sobem o caminho de Israel, então é a mão do Senhor. Se não, é acaso. Você vê as vacas. Olhos grandes, nariz úmido, respiração forte. Elas mugem procurando os bezerros. A corda aperta. A carroça rende. Os filisteus se alinham como espectadores de julgamento. As vacas puxam. Um passo. Outro. Elas mugem, mugem alto, como se o peito fosse rasgado de saudade. Mas elas não viram para casa. Elas seguem. Elas sobem pela estrada de Bet-Semes. E os governadores dos filisteus seguem atrás, até a fronteira, com a certeza crescendo como pedra na garganta. Não é acaso. Você chega em Bet-Semes. Campos. Trigo alto. Sol batendo na pele. Homens estão ceifando. O som das foices corta o ar. De repente, alguém grita. Você vê rostos se virando. Olhos arregalando. A arca está voltando. A arca está vindo como se o próprio céu devolvesse o que homem nenhum tem direito de segurar. Eles largam as foices. Correm. Riem e choram ao mesmo tempo. O coração do povo dispara. Há uma alegria que parece água depois de sede longa. Eles recebem a arca. Cortam madeira da carroça. Oferecem as vacas em holocausto ao Senhor. A fumaça sobe. O cheiro de carne queimada mistura com o vento do campo. E por um instante, parece que tudo se resolve. Mas a alegria, sem reverência, vira fogo na mão. Alguém se aproxima demais. Olhos curiosos. Mãos inquietas.
Você percebe o murmúrio: vamos ver, vamos olhar dentro. É como criança que quer abrir presente antes da hora. É como gente que acha que o santo é um objeto de estudo. E eles olham. Eles violam o que Deus manda cobrir. E então o golpe cai. Muitos caem mortos. O campo que há pouco canta agora geme. A festa vira funeral em segundos. Você vê homens largando o rosto no chão, mãos na cabeça, poeira grudando no suor. Você escuta uma pergunta que sai com voz de desespero e verdade, porque não dá mais para fingir. Quem pode estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? Eles olham para a arca como quem olha para fogo que queima e não pede desculpas. E agora, a pergunta que fere: se a arca voltou, por que parece mais perigosa do que antes? Eles enviam mensageiros a Kiriat Jearim: vinde e levai a arca. E ela vai. Ela entra numa casa, na colina, a casa de Abinadab. Eles consagram Eleazar para guardar. E o tempo passa. Não dias, não meses, anos, 20 anos. Você sente o arrastar do tempo como areia em ampulheta. O povo vive, planta, colhe, casa, enterra. Mas existe uma saudade no ar, um lamento quieto que não vira música. Toda a casa de Israel dirige lamentações ao Senhor. Como se a presença estivesse ali, mas o coração estivesse longe. E então Samuel se levanta. Você vê o profeta. Não é um homem de palco. É um homem de olhar reto. Ele anda no meio do povo com a firmeza de quem não vende palavra. A voz dele não acaricia, ela corta para curar. Se de todo o coração vos converteis ao Senhor, tirai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. Você vê gente se remexendo, porque é mais fácil gritar com a arca no acampamento do que jogar fora o ídolo escondido no armário. Mas hoje, a palavra pega. Hoje, algo estala. Você vê mãos indo para dentro de casas. Você vê imagens sendo arrancadas, jogadas no chão, quebradas. Você vê vergonha no rosto de homens que escondem pecado atrás de tradição. Samuel chama o povo para Mispa. Eles sobem. O lugar enche. Há um som de gente demais em espaço pequeno. Crianças choram. Cães latem. Panos batem no vento. Samuel toma água e derrama perante o Senhor. O chão bebe a água como se bebesse confissão. Eles jejuam. Eles dizem: pecamos contra o Senhor. Só que o inimigo sente cheiro de rendição e interpreta como fraqueza. Os filisteus ouvem e sobem contra Israel. O medo corre no meio do povo como rato em celeiro. Você vê rostos empalidecendo. Você escuta o som de dentes batendo. Eles olham para Samuel, como criança olha para pai na tempestade. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Samuel pega um cordeiro ainda de mama. O animal é pequeno, quente, tremendo nos braços. Ele oferece holocausto. O cheiro sobe. A fumaça sobe. E Samuel clama. Não é oração bonita. É clamor. É garganta rasgada. É desespero reverente. Os filisteus se aproximam. Você ouve o metal. Você ouve o grito deles. E então, o céu responde. Um trovão. Não um trovão distante. Um trovão que parece cair dentro do ouvido. Um estrondo que faz o peito vibrar. O chão treme. Os filisteus se confundem. Olhos arregalam. A coragem vira pânico. Eles são derrotados. Israel avança. Samuel pega uma pedra. As mãos dele estão sujas de terra. Ele coloca a pedra de pé, firme, como marco. E dá nome àquele momento: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você respira e percebe algo que muda tudo. Não é a arca no campo que garante vitória. É o coração rendido. É o Deus vivo respondendo ao clamor. E agora, a história acelera como o rio entrando em corredeira. Anos passam. Davi surge. Você sente o som de uma nação se reerguendo. Jerusalém se torna centro. Davi quer trazer a arca.
Ele quer que o coração do povo volte a pulsar no lugar certo. Você está na estrada para Jerusalém. O povo dança. Há tamborins. Há harpas. Há palmas. O ar tem cheiro de festa, suor, pão, vinho, poeira levantada por pés felizes. A arca vem numa carroça nova. Parece bom. Parece bonito. Parece caprichado. Só que bonito não é igual a obediente. A estrada tem pedras. Uma roda tropeça. O boi escorrega. A carroça inclina. E num reflexo humano, um gesto que parece nobre, estica a mão. Você vê os dedos dele abrindo. Você vê a palma indo na direção do sagrado. Ele quer ajudar. Ele quer segurar. Por um segundo, tudo parece lento. O som da música fica distante. E então, Uza cai. Um corpo no chão. Um silêncio que engole o tamborim. A poeira pousa em cima dele como cobertor. A santidade não aceita ser tocada por familiaridade. Não porque Deus é pequeno e melindroso, mas porque Deus é fogo. E fogo não negocia com mão de carne. Você olha para Davi. O rei que corre contra gigantes agora congela. O rosto dele perde o sangue. A boca abre, mas a voz custa. A alegria se parte no meio, como corda arrebentada. E a pergunta sai, seca, como virá a minha arca do Senhor? A arca não entra em Jerusalém naquele dia. Ela vai para a casa de Obed-Edom, o geteu. Você entra na casa com ela. Você espera medo, tensão, morte. Você espera que os cantos da casa fiquem frios. Mas os dias passam. E em vez de morte, há vida. Você sente o clima mudar. A casa próspera. O pão parece render. A paz pousa como óleo novo. O riso volta. As discussões diminuem. A presença não é capricho, ela é fogo que também aquece quando é recebido do jeito certo. A notícia chega a Davi. O Senhor abençoa a casa de Obed-Edom por causa da arca. Davi escuta e algo dentro dele realinha. Ele volta, mas o passo é diferente. Não é pressa. É reverência. A arca sai da casa. Sacerdotes se posicionam. Ombros entram debaixo das varas. Não há carroça. Há obediência. Davi dá 6 passos, e para. O povo prende o ar. E há sacrifício. Sangue. Fumaça. O cheiro toma a rua. E então Davi dança. Não uma dança para aparecer. Uma dança que nasce do alívio e do temor. Ele se humilha. Ele se alegra. Ele entende. Não é ele que carrega a presença. É a presença que sustenta ele. Jerusalém recebe a arca. Gritos sobem, mas agora tremor junto. Há alegria com o joelho dobrado. A cidade vibra como quem recebe um Deus vivo, não um objeto sagrado. O tempo avança. O templo é dedicado. Você entra e sente o brilho de ouro, o cheiro de madeira nova, o som de instrumentos. Sacerdotes cantam. E quando a arca repousa, uma nuvem enche tudo. Não dá para ficar em pé. A presença pesa. A glória é real. É como se o ar ficasse denso. É como se cada respiração fosse um lembrete. Ele está aqui. E então, o silêncio. Impérios vêm. Exílios quebram o país. Portas são arrombadas. Tesouros são levados. E a arca desaparece das mãos humanas. Como se Deus dissesse: vocês não vão me reduzir a troféu. Eu não sou a sua sorte. Eu sou o seu Senhor. E agora você abre os olhos na sua própria sala. O calendário vira. O ano está inteiro na sua frente como estrada desconhecida. Metas, promessas, listas. Um desejo de controle disfarçado de esperança. Esse ano vai dar certo. Você sente no peito a mesma tentação de Siló. Se eu trouxer Deus para dentro do meu plano, então eu venço. E a pergunta da arca corta você com ternura e verdade. Você quer a presença, ou quer usar Deus para proteger os seus planos? Porque é isso que está em jogo em 1 Samuel 4-7. Não é só uma caixa.
Não é só uma guerra antiga. É um espelho. O povo quer um atalho. Eles querem o Deus de Israel como instrumento. Eles querem o brilho do ouro sem o peso da santidade. E quando fazem isso, descobrem que a presença não é um amuleto. Ela é pessoa. Ela é Senhor. A arca some da história. Mas a presença não some do mundo. Ela caminha até nós de um jeito ainda mais próximo e mais caro: Jesus. Deus não fica preso num cofre. Ele veste carne. Ele pisa na poeira. Ele sua no calor. Ele encosta em leprosos, e a pele do leproso sente o toque que ninguém dá. Ele senta com pecadores e o pão estala entre os dentes, e a graça quebra o orgulho. Ele carrega na cruz o nosso pecado como quem carrega um peso que não é dele. E você entende algo que muda seu ano inteiro. Santidade hoje não é teatro religioso. É aprender a não tocar o sagrado com mãos sujas de controle. É parar de usar o nome de Deus para carimbar decisões que você já tomou sem ouvi-lo. É deixar de tratar oração como alavanca para mover o céu conforme a sua agenda. É entregar as chaves. É dizer, com o coração aberto: Senhor, governa o meu ano. Não governa só meu domingo. Não governa só meu culto. Governa minha língua, minha ansiedade, meus segredos, meus medos, minhas finanças, meus relacionamentos, meu corpo, meus hábitos quando ninguém vê. E aqui está o veredito espiritual que fica de pé como Ebenezer no meio da sua sala. Deus não cabe na sua estratégia. Você é que cabe na vontade dele. Agora o espelho. Talvez você esteja começando um ano novo com a mesma pressa de Siló. Tragam a arca. Você diz: Senhor, vem comigo, mas por dentro você quer dizer: Senhor, valida meu caminho. Talvez você esteja segurando pecados escondidos como ídolos pequenos, coisas que ninguém sabe, mas que moldam suas decisões. E você se pergunta por que a presença parece pesada, por que a alegria se parte no meio, por que a paz não fica. E o convite não é para você se aproximar tremendo de medo como se Deus quisesse te esmagar. Em Cristo, você se aproxima para ser transformado. O fogo que antes parece ameaça agora purifica. A cruz abre o caminho. O sangue fala mais alto do que a sua culpa. Você não compra a presença. Você não manipula. Você se rende, e a presença faz morada. Então agora, aí mesmo onde você está, sem performance, sem frase pronta, abre a mão por dentro. Se você consegue, fecha os olhos. Respira. Senhor Jesus. Eu não quero te usar. Eu não quero carregar o teu nome como troféu. Eu quero o teu governo. Eu entrego meus planos. Eu entrego meu medo. Eu entrego aquilo que eu escondo. Purifica minhas mãos. Endireita meu coração. Ensina-me a caminhar com reverência e alegria. Até aqui o Senhor me ajuda, e daqui para frente, o Senhor me guia. Amém. E se essa palavra te alcança, escreve nos comentários: até aqui. E se inscreve no Palavra Pura, porque aqui a gente não carrega amuletos, a gente se rende ao Deus vivo, e Ele reescreve a estrada.